nossa entrevistada de hoje sabe tudo sobre mediunidade. Ela é natural de Carangola e está radicada em Juiz de Fora, Minas Gerais, ambas as cidades de Minas Gerais. É Sueli Caldas Schubert, que vocês conhecem como uma das grandes colaboradoras, junto com o Zé Maria, da Rede Boa Nova de Rádio. E a Sueli está aqui hoje para falar sobre a sua mais recente produção literária, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Tudo bem, Sueli? Tudo bem, alegria minha de estar aqui participando com vocês dessa oportunidade. Sueli, como é que surgiu a ideia de escrever um livro sobre as dimensões espirituais da Casa Espírita? É porque isso é decorrente de um artigo que escrevemos e que foi publicado na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira há 2 anos atrás. E esse artigo trata exatamente desse tema. Entretanto, por ser um artigo, nós o fizemos muito pequeno, muito restrito, não podemos abordar todas as facetas que a Casa Espírita apresenta, vista pelo lado espiritual. Então resolvemos, até mesmo diante de uma sugestão do nosso companheiro José Maria de Medeiros Souza, escrever um livro a respeito desse assunto, e foi o que fizemos. Agora o livro está pronto, mas ainda vamos levar para a editora, abordando todas as atividades da Casa Espírita na sua contraparte espiritual, o trabalho dos benfeitores. Sueli, eu tenho notado uma certa produção mediúnica e também não mediúnica, como o seu caso, de obras voltadas não só para uma espécie de revisão vamos dizer assim, das dinâmicas empregadas na Casa Espírita, no Centro Espírita, mas também revendo esse relacionamento com a espiritualidade, como uma espécie de maturidade, vamos dizer. Exato, assim. E não resta a menor dúvida que você, dada não só a sua condição mediúnica, mas toda a, vamos dizer assim, essa influência que se dá entre os pensamentos, né? Essa sinalização para você escrever a respeito. O que está havendo com o movimento espírita? Por que talvez seja necessário essa revisão? Como é que você vê isso? É uma pergunta fundamental, né, para entender o porquê dessa obra. É que muitas vezes o próprio trabalhador espírita, que está engajado em determinada instituição, que está trabalhando, está há bem tempo talvez nas lides doutrinárias, esse trabalhador, ele não tem uma dimensão, uma ideia das atividades espirituais no seu todo, aquilo que os benfeitores programam, planejam, realizam, como que eles sustentam o próprio trabalho na parte espiritual, porque essa é a principal. Nós podemos, enquanto encarnados, realizar as tarefas que nos competem, toda aquela programação que a casa já idealizou e que está concretizando às vezes ao longo dos anos, mas necessitamos da assessoria do plano espiritual, porque nós lidamos com os 2 mundos, nós lidamos com as 2 esferas, a do plano físico e a do plano espiritual, e por isso mesmo sofremos também as interferências daqueles que estão contrários a esse ideal, contrários à doutrina espírita, contrários às vezes ao Cristo, em oposição ao próprio Cristo, de forma que ficamos muito visados, nós trabalhadores espíritas. E quando passamos a ter uma visão mais clara, quando nós começamos a entender qual é o trabalho, a profundidade desse labor que a espiritualidade maior realiza, nós sentimos mais responsabilidades, atrapalhamos menos, porque por incrível que pareça, a espiritualidade pode programar um trabalho com muito cuidado, como é próprio da espiritualidade, e nós outros encarnados perturbamos a programação com a nossa irresponsabilidade, e isso vai na prática acontecendo. E o que os benfeitores amigos têm que fazer? Ajustar a programação, adaptar de acordo com nossas faltas, com nossas negligências, porque essa é uma verdade, nós não estamos cumprindo integralmente aquilo que nos propusemos, e aquilo que a doutrina apresenta, temos falhas, evidentemente, porque na verdade não somos
somos perfeitos, mas quanto mais nós conhecermos em relação àquilo que a espiritualidade realiza, apresenta e sustenta, afinal de contas, nós estaremos mais acordes com o próprio trabalho da espiritualidade, trabalhando em consonância com eles. A gente percebe que o pensamento de qualidade, os ISOs estão aí na moda, isso é uma constante na sociedade hoje. E eu costumo dizer que esse pensamento já é da doutrina espírita desde o seu início. Sim. Então você entende que nós estejamos negligenciando esses aspectos de controle de qualidade dos trabalhos de uma maneira em geral? Muitas vezes sim. Por quê? Porque nós não temos uma noção precisa do quanto a espiritualidade realiza e a parte que nos compete. Por exemplo, para ficar uma coisa mais prática, reunião mediúnica. Nós temos o horário para a reunião começar, nós necessitamos da assiduidade dos participantes e, no entanto, nós verificamos que essas duas coisas tão simples, vamos dizer assim, elementares, que não são cumpridas. Os próprios trabalhadores não mantêm a pontualidade e, muitas vezes, a própria assiduidade. A partir daí, nós já estamos começando a entrever dificuldades que o plano espiritual vai sentir porque programa uma reunião e determinado número de comunicações Eles de contam espíritos contando com aquele número de participantes, mas um não vem porque tem outros interesses, porque aconteceu alguma coisa. Muitas vezes as pessoas, elas não têm assim aquela facilidade de superar impedimentos e não se programam. Tem pessoas que deixam para programar uma visita ao médico, uma consulta ao dentista, exatamente naqueles horários próximos do início da reunião, sabendo que quando nós vamos a esses locais, nós não temos a certeza de ser atendido naquela justa hora que foi marcada, porque geralmente há atraso, uma série de ocorrências. Aí a pessoa falta, outras vezes é aniversário, outras vezes são coisas da vida social, afinal de contas. Então não existe assiduidade. Isto sem falar no estudo, que nós, espíritas de maneira geral, não estudamos o suficiente, o necessário para um desempenho melhor. E nesse caso, negligenciamos muitas vezes. Sabemos que temos um grande número também de pessoas que estão muito bem ajustadas, harmonizadas com relação ao trabalho da espiritualidade, mas a grande maioria ainda precisa despertar. Você acredita, Sueli, que a atitude, muitas vezes, do trabalhador espírita é aquela coisa do voluntariado, né? Porque uma das críticas tem todo um aspecto positivo no trabalho voluntário, etc. e tal. Mas uma das críticas de quem conta com o trabalho voluntário é que muitas vezes o voluntário vai quando dá. Né? Exatamente. Você acredita que nós estejamos vendo no trabalho espírita algo muito mais para os outros, como eu então vou lá voluntariamente prestar uma caridade, esquecendo-se que o maior necessitado é ele? É a própria pessoa, exatamente. Nós não temos ainda, às vezes, essa noção mais profunda, mais real de algo que nós estamos necessitando, porque nós não trabalhamos para o dirigente, nós não trabalhamos para as pessoas que estão ali empenhadas nesse mesmo tipo de serviço. Nós trabalhamos, em primeiro lugar, para nós mesmos, não é? Para o nosso próprio benefício, porque nós necessitamos disso. É uma proposta que nós o tempo todo estamos recebendo do mais alto em relação à nossa transformação moral. E trabalhamos para o Cristo. Quer dizer, a nossa transformação vem da ação para o outro. Exatamente. Né? Então, a partir disso, as pessoas estão, às vezes, como você disse, porque são voluntários, então eu vou o dia que eu posso. E a instituição, ela não conta com uma certeza plena da presença daquela pessoa. E assim por diante. E no âmbito do trabalho da espiritualidade, nós também estamos distanciados. Nós não temos uma noção mais precisa. Agora, é interessante explicar também que nesse livro nós não estamos abordando reuniões realizadas no plano espiritual, realizadas em lares. Nós enfocamos o centro espírita e todo o leque de atividades de uma casa espírita. Eu volto daqui a pouquinho com a Sueli.
No Mercatudo você encontra de tudo, da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro trata das consequências e das aplicações do Espiritismo e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das casas André Luiz. A Sueli, que estamos conversando com ela hoje, lembrando que ela praticamente está na história do espiritismo brasileiro, viu, gente? Ela tem realmente uma vivência espetacular e bastante intensa e bastante longa já. Ela está lá prestando toda essa sua colaboração, essa sua dedicação à causa espírita, lá em Minas Gerais, toda ligada à Aliança Municipal Espírita e especificamente na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, do qual ela é vice-presidente. E como médium, segundo Joana de Ângeles, é uma médium de peregrinas faculdades. Então, ela está há muito tempo. Eu acho que o seu comprometimento com isso daí é muito grande, né, Sueli? É verdade. Ainda ontem nós estávamos comentando que essa vivência mediúnica, ela começou para mim, assim, não como trabalhando como médium, mas assistindo por volta dos 6, 7 anos de idade, porque a minha família, tanto do lado paterno quanto materno, são espíritas. Meus avós maternos e paternos eram espíritas, meus pais espíritas, e todos os tios, tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai, também espíritas e médiuns. E naquela época eram realizadas reuniões mediúnicas nos lares, isso era muito comum. E eu participava, assistia, desde 6, 7 anos. Então essa convivência com os espíritos, com as comunicações mediúnicas, passou a ser muito natural na minha vida e facilitou a eclosão da mediunidade aos 16 anos. Agora, dentro do espírito que a gente está colocando dessa ideia de comprometimento com o seu próprio projeto espiritual, né? O seu próprio crescimento espiritual, o que você me diz sobre esse seu envolvimento com a doutrina? O que tem representado isso para o seu crescimento, para a sua evolução como espírito? Que importância você dá hoje, depois dessa larga experiência, convivência, que peso você atribui isso à sua vida, ao seu projeto espiritual? Sim, realmente, à sua família? Isso aí é a minha própria vida, é o ideal da minha vida. Como eu disse, eu comecei com 16 anos, mas ao começar, eu sentia dentro de mim uma responsabilidade no campo da mediunidade e como uma coisa muito definida, em especial com a situação da obsessão e da desobsessão. Tanto é que o nosso primeiro livro tem esse título e aborda esse tema.
problema, obsessão, desobsessão, porque isso sempre foi presente na nossa vida. Eu não consigo conceber a minha vida sem a mediunidade, e muito menos sem a doutrina espírita. Quando falamos muito a respeito de mediunidade, talvez as pessoas tenham uma ideia que eu priorizo a mediunidade na minha vida. Não, eu priorizo a doutrina espírita. Essa é fundamental. A mediunidade, ela decorre do conhecimento espírita e da faculdade que despontou espontaneamente em mim. Então, nesse caso, o espiritismo é que é a vivência, a meta fundamental e a razão de ser da nossa atual existência terrena. E eu sinto que tem me ajudado em todas as minhas imperfeições, que aos poucos vamos tentando burilar, vamos tentando contornar, superar. A doutrina espírita é aquilo que nós necessitamos, são os recursos, nos equipa de conhecimentos de tal maneira que proporciona a vivência. Porque não adianta nada eu dizer que sou espírita se eu não vou viver isso. Se dentro do meu lar eu estou passando problemas, dores, dificuldades, como todo ser humano atravessa, mas se eu não usar esses conhecimentos, não adianta coisa alguma. E nós sempre procuramos, tendo o exemplo dos nossos pais, sempre procuramos seguir, de alguma maneira aplicar os conhecimentos, especialmente também, é claro, o Evangelho do Cristo, né? Trazendo dentro de nós esta proposta, o Evangelho do Mestre à luz da doutrina espírita. Para nos tornarmos melhores, nós necessitamos passar por essa transformação moral que o Evangelho de Jesus nos proporciona, e a doutrina clara nos dá a chave do entendimento do que o Cristo deixou para nós. Sueli, voltando agora a dimensões espirituais do Centro Espírita, fala um pouquinho se você nesse livro aborda alguma coisa sobre essa grande oportunidade de reencontro, muitas vezes de relações que tivemos de outras vidas, e relações muitas vezes conflituosas, e que muitas vezes o Centro Espírita agora propicia esse reencontro, onde a disputa acaba sendo uma disputa até, vamos dizer assim, superior. O problema é ela adquirir sair dessa coisa de disputa, né? Porque a gente nota muitas vezes na casa espírita pontos de vistas diferentes. E parece que nós estamos muitas vezes reeditando, esquecendo que essa oportunidade de um reencontro em torno de uma causa superior é para que a gente proporcione-se uma autossuperação e um entendimento. E a gente tem visto isso como muitas vezes a causa da derrocada da casa espírita, porque ela racha, e rachando... E a casa dividida rui, como Cristo ensinou. E você apontou aí uma situação importantíssima. Na apresentação do livro, nós mencionamos isso. Nós mencionamos que a casa espírita é templo, lar, oficina, escola. Ela reúne tudo isso, mas, sobretudo, é o encontro de almas. E sendo um encontro de almas, nós vamos ter as dificuldades inerentes aos próprios seres humanos, essas diferenças que nós temos que aprender a conviver com elas. Hoje em dia, nós temos, até mesmo fora da literatura espírita, nós temos uma vasta literatura que enfoca a psicologia, por exemplo, do relacionamento humano, que enfoca a autoajuda, né? Esses livros, essas obras de conduta, comportamento, estão ajudando as pessoas a uma conscientização maior. E quanto mais as próprias diretrizes espíritas, que estão o tempo todo a conclamar o ser humano, a conclamar os espíritas, a tolerância, a exercitar o perdão. Nós precisamos aprender, por exemplo, a desculpar. Desculpando o próximo, nós vamos chegar no perdão, porque nós começamos a treinar. Isso é um treinamento. Às vezes as pessoas dizem assim, mas é tão difícil perdoar, mas vamos começar desculpando, tolerando, relevando as faltas, porque nós também vamos ter que receber do nosso próximo a mesma coisa, a mesma tolerância para com as nossas faltas. Tolerância, desculpar aquilo que nós cometemos de erros, de falhas, essa coisa toda. Então, e esse relacionamento é que precisa ter aplicado na conduta de cada um a vivência espírita.
E que às vezes nós somos teoricamente espíritas, na teoria, e não aplicamos. Na prática, nós esquecemos. E ainda há um outro ponto muito importante. Nós esquecemos que os mentores estão vendo a nossa conduta. Nós achamos que escondemos, que o próximo não está sabendo, que o companheiro ninguém sabe, não sabe, o outro também não sabe, então ninguém sabe. Mas a espiritualidade sabe. Aliás, sobre isso. E aí é o X da questão. Aliás, sobre ser observado, que é algo que está lá já no Evangelho, nem tudo que a gente faça tem 1 milhão de testemunhas, mas é num livro magnífico seu também, Semeador de Estrelas, que você faz em torno do Divaldo Pereira Franco, que eu colhi lá algo sensacional que eu repito sempre. O plano espiritual, muitas vezes, para contar efetivamente conosco, tem um período de observação. Gostaria que você lembrasse. Lembro. Se você pudesse colocar. Porque é Joana que nos ensina isso, né? Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que uma instituição, é essa parte, né? Só vai merecer a credibilidade do mundo espiritual, o mundo espiritual só vai confiar numa instituição quando forem decorridos 10 anos de perseverança, de fidelidade dos trabalhadores. Então, porque o centro espírita não é a casa física, não é o recinto onde as palestras são realizadas, onde a reunião mediúnica é realizada e todas as atividades. O centro espírita é o trabalho que ali se realiza, é o ideal que as pessoas estão perseguindo, o ideal que as pessoas estão tentando concretizar na vivência. Portanto, se nós não merecermos a credibilidade do mundo espiritual porque não estamos atentos, vigilantes, não estamos vivenciando a doutrina, é claro que o centro vai ser aquilo, como você disse, a casa que está edificada sobre a areia e não sobre a rocha, fundamentada mesmo nos princípios da doutrina, e essa doutrina sendo vivida. Leon Denis tem uma frase no livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele diz o seguinte: não basta crer, é necessário colocar os nossos conhecimentos na prática cotidiana da vida. Então, não adianta, ele diz, não basta crer e saber, é necessário vivenciar esses conhecimentos da doutrina, colocar tudo isso na nossa prática cotidiana. Então é isso aí, não basta acreditar, eu creio, eu sou espírita, eu creio na imortalidade da alma, em Deus, na comunicabilidade, ou então saber, eu sei, porque aí já é um patamar, a fé tem 2 patamares, né? O crer e o saber. Quando nós chegamos no saber, já estamos com uma fé bastante sedimentada no nosso mundo íntimo. Porém, se eu não aplico isso, não adianta eu ter tanta teoria, não é mesmo? É verdade isso ali. Agora, enfatizando um pouco mais, até porque a gente tem notado essa literatura mediúnica e não mediúnica em torno dessa busca de uma maturidade e de uma maior qualidade na atuação, mostrando mesmo que o descuido nisso tem levado os trabalhadores a uma falência individual e coletivamente, necessitando mesmo de todo um atendimento do plano espiritual. Em obra recente do Divaldo, que eu sei que você também leu, que nós conversamos a respeito, nós temos aí o relato de equipes espirituais dando um suporte a toda a ação espírita aqui no plano encarnado, devido, muito provavelmente, parte dessa atuação se deve a essa negligência, às vezes, né? E, por outro lado, essa negligência, eu gostaria que você enfatizasse isso, Sueli, não sei se isso está no livro, né? Porque essa negligência dá uma abertura incrível para os detratores e aqueles que trabalham contra a luz. É verdade. Né? Eu sei que você ia nós temos um capítulo especial na parte final do livro a respeito disso. Estratégias. Estou captando as suas mensagens do livro. Estratégias do plano inferior ou dos obsessores contra os centros espíritas. E porque eles têm as estratégias deles, né? Nós não podemos jamais subestimá-los, porque temos proteção espiritual, porque os benfeitores estão presentes. E isto se nós correspondermos às expectativas deles, dos benfeitores, não é? Mas nós não podemos subestimar a inteligência, as estratégias que são estruturadas por eles. Porque o que eles desejam é exatamente isso, derrubar o trabalho, impedir, criar obstáculos. Isso tem acontecido muito. Sueli, a gente ouve assim o pessoal dizendo, olha, mas eu confio na equipe espiritual, na cobertura espiritual que a casa tem, que o grupo tem. Mas parece-me que, se por um lado estão subestimando
vamos dizer assim, as forças destrutivas, estão superestimando esse apoio, porque ele existe, mas e a contrapartida nossa? Claro, é verdade, pois é. E se nós não fizermos a nossa parte, não adianta, porque nós vamos abrir brechas de tal maneira que entraremos na sintonia com esse plano inferior. Portanto, o vigiar e orar que o mestre recomenda, ele deve estar sempre presente individualmente no todo, porque quando o grupo, a instituição, mantém como linha de ação o amor, em todas as suas gradações, vai facilitando. Nós precisamos identificar isso, colocar isso na nossa vivência dentro da casa espírita. O amor, exercício de amar. Então isso é fundamental. Sueli, a gente está um minutinho do final. O Dimensões Espirituais do Centro Espírita aborda essa coisa do Centro Espírita nesse terceiro milênio, que parece que o pensamento espírita cada vez ganha mais força, mais espaço, não necessariamente com o nome espírita ou espiritismo, mas as ideias espíritas estão aí se espalhando pela sociedade e vai ser quase que inevitável, mais cedo ou mais tarde, a busca da casa espírita. Como é que você vê essa... Nas considerações finais, nós apresentamos exatamente essa perspectiva de futuro, não é? Porque a doutrina espírita, ela fala para o futuro dos tempos. Tanto é que hoje em dia ainda é uma minoria das minorias que aceita e que incorpora os princípios espíritas na sua vida. Portanto, para o futuro, como você disse aí, para esse terceiro milênio que tem 1000 anos, como o próprio nome diz, nós vamos, aos poucos, cada vez mais, estruturando melhor, dentro desse aspecto da qualidade, as nossas instituições espíritas para atender ao ser humano. O ser humano sofredor cada vez mais, né? Batendo às portas do centro espírita, buscando respostas e lenitivo para as suas dores. Nós queremos agradecer a Sueli e a sua companhia. Até o próximo programa. Muito bom. O Infoespírito de hoje tem o prazer de receber Heloísa Pires. O maior manual de bons exemplos de todos os tempos, traduzido para o português, chama-se Boa Nova. Se tudo que lá está fosse seguido à risca, não teríamos tantos maus exemplos espalhados pela sociedade. Heloísa, gentileza é a mesma coisa que bom exemplo? É lógico. A pessoa feliz, a pessoa agradável é gentil. As pessoas brigam por lugares, fingem que não estão vendo as pessoas idosas, as pessoas grávidas. Obrigado, se esqueceu de tudo. Essa obra da Casa André Luiz é uma obra para ser conhecida pelo Brasil inteiro. É obrigação de todos nós, que somos homens responsáveis, não só visitar esta obra, mas como também auxiliar e dar o seu beneplácito para uma obra de tanta gente benfeitora, né? É uma coisa que emociona. Aqui é a casa de Deus. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro trata das consequências e das aplicações do Espiritismo e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Esta obra pode ser adquirida agora por apenas R$10, mas somente para quem ligar já para 0 operadora 11 6979 2157. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim
não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Heloísa Pires, ela é educadora, é uma famosa palestrante no meio espírita. Pois bem, Heloísa, falando já em exemplos, que é o nosso programa, é o tema do nosso programa hoje, nós nos remetemos à educação. E como é que nós podemos falar a respeito dessa educação que passa por um processo de transformação, desde aí da palmatória até os dias de hoje, e talvez uma educação hoje muito mais permissiva? Como é que nós podemos falar disso em relação a exemplos? Na nossa sociedade está havendo uma falta de exemplo, um relaxamento de costumes e os pais estão perdidos. Antigamente a palmatória, agora a omissão. É omisso o pai que não impõe limites. É omisso o pai que não disciplina o filho. Tem até um senhor muito interessante que diz: quem ama educa, Samitiba. E realmente quem ama educa. Mas educação é um ato de amor, diz Rousseau. Educação é um ato de amor, lembra René Hubert, Pestalozzi, Frei Beto, Paulo Freire, de aceitação, mas de firmeza. Como exemplificou, falando exemplo, um homem especial, Jesus de Nazaré, que apenas veio nos exemplificar aonde o indivíduo da terra pode chegar. Não é um mágico, não é um indivíduo alienado fora da terra. É um exemplo concreto de onde podemos chegar. Mas, Heloísa, nós observamos hoje um modelo de sociedade muito diferente daquele, como a Rosalia há pouco citou, da palmatória, até do início do século, não faz tanto tempo. Eu vejo hoje uma mulher preocupada nos seus interesses do desenvolvimento espiritual, que almeja, não quer mais ser a rainha do lar. Um homem que, na contrapartida, mudou muito os seus papéis de macho, hoje tem que participar da educação. E nesse meio tempo a criança, sem o referencial paterno, sem o referencial materno. Como nós poderíamos equilibrar estas forças para que nós possamos fazer desse pequeno indivíduo esse cidadão do futuro? Eu acho que maternidade e paternidade são opções. A pessoa pode optar: eu vou me realizar profissionalmente. É um direito, mas não tenha filhos até se sentir realizado. Depois passou o tempo, problema seu. Mas as crianças não merecem se transformar em órfãos de pais vivos. Os problemas da classe média hoje são terríveis. Jovens logados, jovens que matam. Antes era só a classe mais necessitada. Os pais precisam ter tempo para os filhos. Não é necessário quantidade, mas qualidade. Amor, atenção, diálogo. Caso contrário, se não tem tempo, se não se interessam, se não estão preparados, não tem os filhos. É tão fácil. Desde que se opte pela maternidade ou paternidade, e hoje os pais são maravilhosos, pai, mãe, mãe, pai, é necessário colocar a criança como prioridade em nossas vidas, porque nós partimos e eles ficam, continuam. Então, mas existe assim uma modificação até nessa nossa instituição familiar. Hoje nós vemos um pai e uma mãe que tem um filho, aí se separam, aí formam uma nova família, levam esses filhos que se ajuntam com outros filhos. Como fica essas crianças, né, que recebem aí duplas famílias, triplas famílias? Referências. Mas antigamente existia isso, só que havia uma hipocrisia muito grande. Mas muitas vezes as crianças sabiam que o pai tinha outra família.
E muitas vezes, depois da morte, todas as famílias, a criançada se unia. Às vezes a mãe era infeliz, chorosa, ela dava quantidade de horas, mas nem sempre podia dar qualidade. O pai tinha um autoritarismo exacerbado, incoerente, absurdo e estava distante das crianças. Agora os pais se prepararam. Em geral, o casal se ama. Se não ama, inevitavelmente vem a separação. Bem amada, a criança consegue suportar e até gostar de 2 lares, 2 pais, 2 mães. O ideal é a sinceridade e, sobretudo, o amor. Willi Steckel, no seu livro Cartas a uma Mãe, psicólogo alemão, diz: a criança perdoa e compreende todos os erros por amor. Quando ela sente rejeição, falta de amor, aí ela está perdida. Nós vamos chamar agora uma matéria para falar um pouco sobre os exemplos dentro da sociedade. O maior manual de bons exemplos de todos os tempos, traduzido para o português, chama-se Boa Nova, que significa Evangelho. Se tudo que lá está fosse seguido à risca, não teríamos tantos maus exemplos espalhados pela sociedade. Maus exemplos de cidadania, maus exemplos na educação, maus exemplos no trânsito, maus exemplos na educação familiar. Não bastassem todos estes maus exemplos, ainda temos os maus exemplos da política. Mas graças a Deus não nos faltam os bons exemplos. Exemplos de bravura, exemplos de caridade, exemplos de respeito às diferenças, exemplos de amor incondicional. Assim, sigamos estes fachos de luz que iluminaram a humanidade e, com seus bons exemplos, nos convidam a fazer deste planeta um orbe repleto de boas novas. Um dos pilares está ruindo, que é o papel social, mãe, marido, religião. Ajuda em limite? Religião é importante para o desenvolvimento educacional dessa criança? O Dr. Lívio Amato, no seu livro Obrigada, Doutor, Obrigado, ele diz que é indispensável que a criança seja apresentada a Deus e a Jesus, porque então ele nunca se sentirá só. E não se sentindo só e tendo um amigo, Deus, Jesus, tendo amigos, ele não procurará o traficante. A fé, a certeza de que existe não é um homem, é uma lei, é uma luz que vela por nós, que nos ama. A certeza de que existe um irmão mais velho, Jesus,